Boa noite, Guilherme. Boa noite, professor. Tudo bom, Guilherme? Tudo bem, senhor? Tudo. E o resto da turma? O pessoal deve estar entrando já. Ah, tá bom. Ou tirando um descanso. Ok. Tá gravando. Pessoal, primeira coisa, vamos fazer o joguinho de empresa, né? Vamos ver como é que está acontecendo, quem jogou, quem não jogou, né? Então, entrando. Vou dar um período. Essa turma é a 7O, né? Pessoal, tirando duas empresas, ninguém jogou. Acho melhor esperar, né, o pessoal jogar. Porque senão isso aqui vai dar um rolo. Bem, não dá pra gente rodar o jogo de empresa agora. Ó, ainda estou aqui com a Zap aqui, então estou com a planilha aqui da API, né? Então, só teve um aí que fez API ou teve mais gente? Como que é, professor? Desculpa. A API que nós demos hoje de imersão financeira, teve um aluno aí que fez, teve mais algum? Eu fiz, professor, também. Você fez também? Sim. Tá, o que você está achando? Achei super bacana aí o começo. Tá, vamos tentar. Era uma plataforma. Oi? Legal, legal. Fala. Não, achei super bacana. Agora que a gente vai entrar um pouco mais a fundo em relação à análise fundamentalista, enfim, indicadores, é o que eu almejo aí aprender. Legal, legal. Olha, nós vamos ter só uma aula, na realidade, de análise fundamentalista. O resto é tudo análise técnica, é tudo histórico, né? Porque quando você faz análise de cotação passada, isso é que eles chamam de análise técnica, né? E fundamentalista, só vou falar na próxima aula, que tem algumas funções do Google Finance que você consegue tirar algumas informações fundamentalistas, né? Preço-lucro e alguma coisa do tipo. A gente vê na próxima aula. Fechado, professor. Em relação, por exemplo, você fazer um estudo em relação a dois fundos, por exemplo, a gente aprende isso também? Enfim, não, eu vou trabalhar tipo só com ações. Não vou trabalhar com fundo. Que fundo já começa a complexidade já começa a aumentar, porque fundo é um conjunto de ações, né? Um grupo de ações. Então, entendi. E aí você vai querer fazer um grupo de fundos, então o negócio vai ficando exponencial, né? Mas professor, se quiser eu tô super disposto a aprender, viu? A gente vai. Eu tenho dois grupos de TCC que estão trabalhando em cima disso. Pô, que bacana. Um tá com Black-Scholes, né, que é uma metodologia para cálculo de preço, preço de mercado de opções. E tem um outro grupo que vai trabalhar com fundo de ações. Pô, que bacana, professor. Se vocês quiserem depois fazer TCC comigo também, quem quiser tiver interesse nessa área, estou à disposição.
Show, professor. Não, depois Bom. eu bato um papo com você no particular, então, que eu tô querendo fazer algumas coisas aí pro mercado financeiro, né, alguns Tá bom. estudos, e Tá aí bom. isso vai me ajudar bastante, Vamos falar, principalmente vamos na falar. carreira. Tá bom? Eu te Legal. chamo no privado depois. Tá joia. Então, Valeu, pessoal, professor. valeu. Bem, pessoal, estamos com 10 pessoas e vamos começar a aula mesmo, não tem jeito. Eu estou dando uma enrolada aqui para ver se entra mais alguém, mas pelo visto, ou vai ter alguma prova no segundo horário, ou estão fazendo alguma coisa. Bem, pessoal, nós vamos começar a matéria nova, e é totalmente novo. Se vocês forem ver, é aquilo que a gente chama de fluxo de caixa. Vamos dar uma olhada no nosso cronograma. Então, deixa eu achar aqui. Ô, professor, a nota da prova sai quando, você sabe? Olha, eu não comecei a corrigir ainda. Boa. Então, mas até final de semana, até semana que vem tem que sair, porque eu tenho prazo para entregar. Ou, não, vamos ver. Na página inicial. Essa turma é a turma O. Sétimo O. Componente curricular. Bem, pessoal, nós estamos aqui no dia 7. Tá? A nossa próxima aula, hoje nós vamos começar com fluxo de caixa. A nossa próxima aula vai ser só na quarta-feira que vem, porque segunda e terça é feriado, né? Então, vamos ter mais uma aula de fluxo de caixa e uma terceira aula no dia 19. Depois a gente vai ver análise horizontal e vertical, índices financeiros, aquilo que o colega perguntou agora, eu quero saber análise fundamentalista. Análise fundamentalista é isso aqui, São essas 3 aulas aqui. E nós vamos ver aqui em contabilidade, gerencial, na parte de contabilidade gerencial dessa nossa disciplina. Tá? Depois a gente vai ver tributos e já chega na P2. Reparem uma coisa, pessoal, nós temos aqui, tirando a aula de hoje, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aulas e já entramos na P2. Ou seja, o semestre praticamente está acabando, tá? Já passamos mais do que a metade. Então, dá para perceber. Vocês estão vendo aqui a planilha ou não? Sim, sim, senhor. Então, né? Ótimo. Então, já estamos aqui. Já estamos aqui no dia 7, mais 6 aulas e acaba a matéria. 6 aulas, 3 semanas praticamente. 4 semanas por causa do feriado. Então, já viram que é mais um mês e acabou. Bem, pessoal, então isso é só para a gente se posicionar no cronograma em que pé que nós estamos. Então, aqui nós vamos ver princípio da contabilidade gerencial, contabilidade horizontal e vertical, índices financeiros e tributos. Lógico que eu tive que diminuir a quantidade de aula disso daqui para a gente conseguir fechar e chegar até em tributos. Tá? A aula de hoje nós vamos ver a demonstração de fluxo de caixa. Tá? A última aula, antes de a gente entrar em contabilidade gerencial, ainda é contabilidade financeira, essa daqui, tá? E como que faz lançamentos contábeis usando o fluxo de caixa e como é que faz o fechamento usando o fluxo de caixa, tá? Primeira coisa é o seguinte, o fluxo de caixa é mais um relatório. Vocês estão lembrados, né, que quando a gente viu os balanço, DRE. Então, deixa eu abrir aqui o Excel. A gente viu que o DRE
ele era, na realidade, a linha de lucros do período expandido, detalhado. Então, vou pegar qualquer uma aqui. Primeira coisa, a demonstração de resultado ficava do lado do passivo. Por quê? Porque ele era essa linha aqui de lucro líquido e lucro retido em detalhe. O fluxo de caixa, ele vai ficar do lado do ativo, ele vai ficar desse lado, não do lado de lá. Ele fica desse lado. Por quê? Porque ele é, na realidade, a conta caixa e bancos expandida, detalhada. Tá? Reparem que aqui não tem lugar para a gente digitar número. Da mesma forma como aqui também não tem lugar para digitar número. Ó. Não dá número aqui. Ó. Aqui também não dá número. Estão vendo? Então, na realidade, as contas contábeis, caixa e banco, elas vão ser colocadas aqui embaixo do ativo e nós vamos fazer aquele mesmo esquema de jogada, sabe? Mesmo esquema de sinais, tudo igualzinho que a gente fazia só com o balanço com o DRE, e agora vai ser com o balanço, com o DRE e com o fluxo de caixa. Mesmo esquema. E aí vocês vão ver que o fluxo de caixa ele é dividido em 3 grupos. Primeiro, as atividades operacionais. É aquilo, fluxo de caixa, em primeiro lugar, a definição. São as entradas e saídas de dinheiro da empresa. Então, quem fez engenharia econômica, tá? Tem alguém que fez engenharia econômica comigo aqui? Ninguém falou nada, acho que ninguém. Bem, são as entradas e saídas de dinheiro. E nós temos aqui as entradas e saídas. As entradas são positivas, as saídas são negativas, e eu separo em detalhe, em vez de ter só aqui caixa e banco, vou separar nesses detalhes. As entradas operacionais, recebimento de clientes, desconto de duplicata, outros, saídas operacionais. Então, pagamento de fornecedores, pagamento de salários, pagamento de impostos, juros, aluguéis, devedores duvidosos, outros, todos os pagamentos, credores duvidosos, desculpa, todos os pagamentos que eu posso fazer. Eu tenho também as atividades de investimento. Aqui são atividades operacionais. É aquilo que eu faço para a empresa produzir. É a operação da empresa, a produção da empresa. As atividades de investimento, não. São as atividades que eu faço investimentos na empresa. Por exemplo, aquisição de permanente. Você lembra que a gente põe o permanente aqui, ó. Ativo não circulante permanente. Terrenos, imóveis, veículos, equipamento móveis, depreciação. Depreciação não entra. Móveis. Então, todas essas atividades de investimentos entram aqui. E entra negativo. Por quê? Porque, na realidade, sai dinheiro. Não esqueça que essa aqui é a conta de caixa bancos. Então, compra de participação. Compra de participação é compra de ações. Quando eu compro ações, vai sair dinheiro e vai entrar aqui em alguma conta aqui do permanente, participações, vai entrar o valor. Então, saiu daqui, negativo, e entrou aqui, positivo. Tá? E tem também a parte de investimento, que também não é só gasto, não é só saída de dinheiro, tem as entradas. Recebimento de vendas de imobilizados. Eu vendi o carro, eu vendi participação, vendi imóveis. Entra aqui o dinheiro. E dividendos. Dividendos é da participação. Então, quando você recebe dividendos, entra aqui. Aliás, essa semana pagaram, dia 1º, pagaram Banco do Brasil e Itaúsa, né, pessoal? Quem tinha Banco do Brasil e Itaúsa ficou muito feliz.
Então, teve pagamento de dividendos. Se eu fosse uma empresa, estaria entrando no fluxo de caixa aqui. Bem, fora operacional e fora investimentos, tem as atividades de financiamento. O que é atividade de financiamento? É pegar dinheiro emprestado e emprestar dinheiro. Então, eu tenho aqui novos empréstimos. Quando eu pego um novo empréstimo, eu coloco aqui e coloco no passivo empréstimos a pagar. Eu tenho uma dívida, mas entrou dinheiro. Quando eu pago um empréstimo, eu tiro esse empréstimo daqui do passivo e amortização de empréstimo. Tiro daqui. Saiu dinheiro. Integralização de capital, quando um investidor investe, você lembra, a gente botava no caixa, ou então a receber em acionista se ele não pagava. Aquele valor que eu botava no caixa, eu vou colocar aqui, amortização e integralização de capital. E, no final, quando a gente calcular o DRE e calcular aqui se tem que pagar dividendos para os acionistas, a saída é aqui. Pagamento de dividendos. Ou vai sair dinheiro no meu caixa. Bem, tudo bem até aí, pessoal? Sim, Então, sim, senhor. De boa. Então, basicamente, esse é o fluxo de caixa. Esse é o formato que deve ser feito, né? Ele deve ser dividido em atividades operacionais, atividades de investimento, atividades de financiamento, entradas e saídas, né? Então, ele deve ser feito mais ou menos dessa maneira. E o que eu tenho que fazer? Eu vou calcular o saldo, mesma coisa dos exercícios que a gente fez. Então, a gente pega, coloca os saldos iniciais. Posso colocar os saldos iniciais de caixa e banco, não tem problema. Só que aí eu não tenho mais lugar para lançar. Eu vou pegar a soma do caixa e do banco e vou colocar também aqui, ó, caixa e banco, saldos iniciais. Coloca aqui. Tá. Aí eu vou fazendo os lançamentos. Todo lançamento que eu tinha que fazer aqui no caixa e banco, eu vou fazer aqui embaixo. Ele vai entrar em alguma conta dessa. Tá? E vou fazendo o lançamento, vou fazendo o lançamento, vou fazendo o lançamento. Quando acabar, fiz todos os lançamentos, vocês lembram que eu tinha que pegar esse valor aqui do lucro líquido e do lucro retido e jogar para cá. Lucro líquido e lucro retido do patrimônio líquido. Não tinha que fazer isso, pessoal? A gente não fez isso? Só que, além de fazer isso, como eu estou com fluxo de caixa, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu coloquei o saldo inicial. Eu vou pegar aqui todas as entradas. Quais são as entradas? As entradas são essas. Entradas operacionais, entradas de investimento, entradas de financiamento. Vou pegar a soma disso tudo aqui. Vou colocar aqui, total de entradas. Vou pegar todas as saídas. Essa e essa. Vou colocar aqui, total de saídas. E esse caixa e banco saldo final é o saldo inicial, mais as entradas, menos as saídas. Se as saídas vão estar negativas, então na verdade vai ser mais a entrada, mais saída, né? Vai dar o saldo final. Aí eu vou pegar esse saldo final e vou jogar aqui, ó, caixa e banco, saldo final. Da mesma forma que eu peguei aqui, ó, lucro líquido, lucro retido, e joguei aqui, lucro líquido, lucro retido no patrimônio líquido, como a demonstração de fluxo de caixa é a conta de caixa e bancos, eu vou pegar esse saldo final e vou jogar aqui. Saldo final de caixa e bancos. Tudo bem, pessoal?
Tranquilo, senhor. Tranquilo? Tá. Então, basicamente, é isso, tá? É a movimentação da conta Caixa e Banco. É um relatório extremamente importante. Por quê? Porque ele mostra o que você está fazendo com o dinheiro. Tá? Quanto dinheiro está entrando, por que está entrando esse dinheiro e o que você está fazendo com ele. Só isso. Então, é um relatório que dá para fazer. Existe um cálculo. Antigamente, como não era obrigatório esse relatório, os analistas tinham que calcular o fluxo de caixa a partir do balanço e do DRE. É complicado, paca, dá um trabalho assim legal. Por quê? Porque você não tem as informações. O cara que está fazendo o balanço, ele tem as informações para jogar aqui, no demonstração de fluxo de caixa. Então, para ele é fácil montar esse relatório. Agora, para quem é de fora da empresa, que está tentando analisar a empresa, ele tem que ficar jogando no fluxo de caixa um monte de coisa. É complicado. E ele não tem uma informação boa, ele tem uma informação mais ou menos. Se bem que é melhor ter uma informação mais ou menos do que não ter nenhuma. Mas é complicado de calcular. Nós não vamos ficar falando desse cálculo, que chama cálculo indireto do fluxo de caixa, tá? Porque não é o escopo do... A gente ia ficar uma aula inteira para explicar e aí o pessoal ainda ia sair um pessoal pirado daqui que não ia entender como é que é. Tá? Então, não vamos perder tempo com isso. Agora, o fluxo de caixa normal, que é o calculado pela empresa, esse nós vamos calcular. Então, nós vamos montar ele aqui, e é um relatório importante, é um relatório que você consegue ter um monte de informações que a empresa precisa, ou o analista precisa. Tá ok? Então, vamos voltar aqui no PowerPoint. Está faltando 7 minutos, dá para falar bastante coisa ainda. Então, o demonstração, ele é organizado em atividades operacionais, atividades de investimento, atividades de financiamento. E ainda tem uma partezinha aqui embaixo, que é um consolidado, né? É o saldo inicial, mais as entradas, menos as saídas e o saldo final. E os blocos, ele é separado em entradas, eu separei ele em entradas e saídas, para facilitar, né? E tem esse resumo final. Aquilo que eu falei, a gente pega o lucro líquido, o lucro retido do DRE e joga aqui no patrimônio líquido e vai pegar esse saldo final do fluxo de caixa e vai jogar ele como saldo final do caixa e bancos. Como ele está do lado esquerdo, que é o mesmo lado do caixa e banco, da mesma forma como o DRE está do lado direito, do mesmo lado do lucro líquido e do lucro retido, eles estão do lado certo. Então, continua valendo, por exemplo, aquela regrinha de sinais. Regrinha de sinais, se eu faço um lançamento pelo lado direito e faço um pelo lado esquerdo, eles vão ter o mesmo sinal nos dois lados. Se eu faço um lançamento no mesmo lado, eles obrigatoriamente vão ter que ter sinais diferentes. Tá certo? E agora é fazer o exercício, tá? Então, vamos esperar. Vamos abrir aqui a planilha, tá, pessoal? Dá para a gente, pelo menos, vamos fazer o FE1. Vamos colocar pelo menos os saldos iniciais para ir adiantando. Os saldos iniciais vocês já sabem como é que faz. Então, eu vou dividir a tela aqui. Dividido a tela. Caixa, 150. A receber de acionistas, 200.
Capital, 600. Empréstimo, 100. Fornecedores, 50. Imóveis, 100. Eu pulei estoque de mercadoria em 100. Eu acho que não pulei nada. Vamos ver se bate no final. 50 terrenos. Contas a receber a longo prazo. Então não tem, cria. Contas longo prazo. 50. Veículo 50. Bancos 50. Pronto, ficou amarelo. Posso começar? Eu recomendo, antes de começar, vir aqui está com fórmula, mas se não tiver com fórmula, pegar, somar caixa mais banco. Pronto. Agora eu tenho a soma de caixa e banco. Por quê? Para não esquecer lá no final. Porque no final a gente esquece e não vai bater, a gente vai ficar desesperado. Está fazendo uma prova, dá uma zebra, porque bate o desespero, né? Então, esse é o saldo inicial. Está faltando 2 minutos. A primeira transação, integralização dos valores devidos pelos acionistas no valor de R$200. Olha aqui, ó. Os acionistas estão devendo 200. Sinal que entrou 200. Se eu falei que integralizou, sinal que os acionistas pagaram. Primeira coisa, se eles pagaram a origem, pagaram, não estão devendo mais. Se não estão devendo mais, estavam devendo 200, agora é menos 200. Menos 200. Pronto. Então, eles pagaram 200, deixaram de dever 200, quitaram essa dívida. Aonde que entra? Vai entrar aqui, pessoal, em atividades de financiamento. Capital. A hora que os acionistas colocam dinheiro na empresa, é uma atividade de financiamento. Tá? É como se ele pegasse dinheiro emprestado no banco. Ah, mas não tá. Não, é como pegasse. Tem os seus prós e seus contras. Primeiro, quando uma empresa abre o capital, ela vai arrumar um monte de donos. Vocês sabem que quanto mais gente palpitando, pior fica, né? É mais informações, é mais briga. Um dia vocês precisavam ver o WhatsApp do meu prédio. O quebra-pau que tem, mas é uma coisa, né? Dá até vontade de rir, né? Eu fico lá sorrindo com os quebra-pau que tem, tá? É um que põe lá que